Então, gente, no programa de hoje nós estamos esclarecendo as pragas urbanas, né? Eu estava curiosa de saber, né, por que elas são... por que elas existem, né? A gente já sabe, né? Faz parte dessa cadeia toda nossa. E como é que a gente pode ficar? Como é que a gente lida com isso? Doenças, como é que a gente fica livre delas, né? Mas de uma maneira que não vai fazer mal para ninguém. Se você tem dúvida, fala com a gente. Os nossos contatos estão todos aí à sua disposição. Eu sei quem contou um caso... Você que é de Sete Lagoas? Isso. Tá. Você contou o caso porque tem um remédio, até já usei na minha casa, que é um remédio que você compra nessas farmácias veterinárias. Você compra que é bom para barata. Não é? Pois é, essa questão... perigo, você falou que é um perigo, né? Exatamente. Hoje, né, a embalagem de qualquer produto, né, inseticida que você acha para comprar, muitos deles até proibido para venda direta ao público, tá? Lá, muitas vezes no rótulo tá. É permitido para empresa especializada, tá? Mas, no entanto, acaba... As pessoas usam e funciona. E você falou que a pessoa não pode, ela tem que usar máscara, luva. Exatamente. Hoje, né, as empresas de controle de pragas, né, tem toda uma resolução, no caso a RDC 52 da Anvisa, que ela tem que seguir, tá? Um protocolo, tá? Para... né, fazer o controle de pragas. Tá? Pois é, mas você contou um caso que numa casa a pessoa foi colocar nas paredes, Exatamente. Foi debaixo do berço da criança, a criança hoje, ficou por exemplo, sem né, ar. já que você citou o nome, o Caltrine, né, e é um produto para, se for olhar no rótulo do Caltrine pequeno, certo? É um produto para uso em área externa. Isso. Só que todo mundo, às vezes, usa na área interna sem um controle. Tá? Então, se for num ambiente fechado, né, você vai sair pulverizando a parede, debaixo de cama, cortinado, seja o que for, o risco da intoxicação é grande. Pois é, né? E essa criança ter problema, né? Exatamente. Né? O que eu ia chamar a atenção é porque já que nós estamos falando das doenças que são causadas por essas pragas, a gente não pode deixar de esquecer dos efeitos colaterais desses agentes. Né? Muitos processos alérgicos, doenças de pele, doenças respiratórias e até doenças graves, que levam a alteração respiratória, por exemplo, intoxicação por organofosforado e organoclorado, que é isso, gente? São medicamentos, né? Que são usados, por exemplo, na região rural para matar esses bichos, para matar formiga, para matar escorpião. E eles levam a alterações no indivíduo que podem cursar com doenças graves, com manifestações graves. Pois é, mas o povo não tem esse tipo de informação. E você estava me falando que gente, olha só, eu achei isso super grave. Você falou que só 1/3 das empresas que fazem dedetização que tem o alvará sanitário e tudo mais. Isso. Então, que existe gente usando até chumbinho, eu fiquei horrorizada. Exatamente. Hoje, né, segundo os dados, né, da Minasprag, junto com a Vigilância Sanitária, né, 1/3 das empresas de Belo Horizonte tem o alvará sanitário. Mas se olhar na mídia, né, catálogo e tudo mais, certo? 2/3, né, não tem alvará sanitário. Né? Então, na hora Qual que é o risco que a gente corre na hora de contratar uma empresa de controle de pragas, certo? A preocupação de se contratar uma empresa pelo menos registrada, certo? Né, que tenha esse alvará sanitário, justamente são as empresas, pelo menos passam por uma fiscalização de um agente de saúde, né, que vai estar realmente, né, adequado a essa RDC 52 da Anvisa, para a empresa de controle de pragas estar atuando. Né? Então, isso é fundamental. Né? Agora, existem os produtos domiciliares, certo? São produtos liberados pelo Ministério da Saúde para uso em residências, hospitais, né? Na área de alimentos e tudo mais. E só que, né, muitas empresas clandestinas, né, fazem uso de produtos defensivos agrícolas, né, como o doutor falou, certo? Que são produtos, às vezes, né, que têm organofosforados, né, ou outros princípios ativos. E a gente, consumidor que não entende da coisa, fala assim, não precisa nem de tirar a roupa do armário. Hoje não tem isso? Vai lá, joga. Ou seja, tem que ter cuidado na hora de escolher. Com certeza, né? Porque a empresa que se preze, né, ela vai trabalhar com produtos realmente que sejam permitidos para uso ali. Entendi. Tá? Agora, Fabiana... E as pessoas de casa, né, que vão estar em contato com isso, deveriam usar o tal do EPI, né? Que são os equipamentos de proteção individual. Por exemplo,
uma das manifestações, ela vem pela inalação da substância por via respiratória. Então, usar máscara, usar luvas, usar, às vezes, um capote, alguma coisa que possa proteger contra essa absorção de drogas. E eu estava vendo que o Ministério da Saúde pede o seguinte, quando você faz uma dedetização na sua casa, que você deve ficar 8 horas fora do contato com aquilo. Mas como é que faz, gente? Só se for de noite, né? Você coloca, vai dormir... Mas o que acontece? Hoje existem, né, vários produtos, vamos supor, se você está com um problema de formiga na sua casa, né? Então, hoje, a metodologia utilizada, que é o uso de iscas, né, na maioria são géis, tá? Então, são produtos que podem ser aplicados, certo? Com a circulação de pessoas. Não tem problema. Hoje em dia, né, a conotação de controle de pragas é bem diferente do que se tinha antigamente, que aquela ideia de que vai fazer aquela pulverização espacial, vai pulverizar a sua casa toda. Isso não tem mais, não. Hoje nem muito mais. Cheiro tem mais, né? Exatamente, graças a Deus. Né? Agora, você fala o seguinte, para formiga, pode dar certo colocar nas frestas, assim, detergente? Em relação ao detergente, o que acontece é o seguinte... Tem a limitação, né? A ação do detergente vai ser, você pega lá uma parte de água, uma parte de detergente, você vai fazer aquela mistura e a pessoa normalmente vai aplicar com o auxílio de uma seringa. Né? E isso ele vai funcionar, Roberto, até certo ponto, porque ele naquelas frestas de cerâmica, algum azulejo, alguma coisa que você observar que possa ter um ninho ali, você vai aplicar ali. Mas depois elas voltam também, né? Esse é o problema. Tem que fazer depende. Durante quanto tempo? Vai depender. Sempre que você observar algum dessas frestas, o ideal é você fazer essa aplicação e, se possível, tampar essa fresta com alguma massa, alguma coisa que você vai usar ali para vedar. E esse detergente é o que a gente usa para lavar prato? Detergente normal, de Agora, cozinha. a questão das pulgas, que a Alcione falou que nós não colocamos na chamada, fala das pulgas, ele estava contando uma coisa interessante aqui, fala. Em relação às pulgas, o que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa tem muito cuidado com o animal e não tem com o ambiente. Né? E a pulga ela é um inseto que passa por uma metamorfose completa, então ela começa lá, ovo, larva, são as fases de desenvolvimento até chegar na pulga, né? Pupa e adulto. E os adultos representam apenas 5%, que é a única fase que é encontrada no animal, que ele está ali para se alimentar de sangue. Né? Os outros 95%, os ovos, as larvas, as pupas, elas estão no ambiente. Então, tapetes, algum pano da caminha ali do seu animal, frestas em taco, né? Como é que a gente faz com isso, então? Pois é, então precisa de uma limpeza. Uma das coisas que é muito bom para quem tem cachorro assim, que está dentro de casa é o aspirador, né? Que você consegue tirar tanto essas fases desse inseto ali, das frestas que eles são encontrados, ou de um carpete, de alguma coisa assim, né? Como também você vai tirar alguma coisa que esteja ali, que sirva de alimento para eles. Então, você elimina o alimento e o abrigo, né? Assim, você acaba destruindo. Entendi. O ideal, então, é que não se use muito tapete, nem muito O ideal carpete. seria quem tem cachorro gente. assim, que está dentro de casa, tampar todas as frestas. Se tiver tapete, vai ter que lavar com uma periodicidade maior, aspirador sempre que possível. E uma coisa que é interessante, Roberto, é que o aspirador, às vezes a pessoa usa e guarda, não serve. Você tem que usar, tirar o filtro, aquele filtro, jogar fora, se possível, incinerar, né? Porque se você guardar, elas vão retornar para o ambiente. Né? Essas fases, elas são fases que correm da luz, tal, então para ficar ali dentro do aspirador, para elas está ótimo. E esses bichinhos, eles não são bobos, né? Eles são espertinhos, porque você estava contando também que a formiga, ela não sai lá do lugarzinho que ela tá, só 5% delas é que sai caminhando, né? Normalmente essas formigas que a gente chama urbanas, essas pequenininhas que você citou, que geralmente a gente encontra com elas lá na pia da cozinha, saem para procurar alimento em torno de 5% a 10%. Numa situação assim, de estresse muito grande, o máximo que vai sair ali é 30%. Entendi. Agora, você fez um estudo de formiga em hospital, né? Porque ele fala interessante é o seguinte, que a barata não entra numa UTI, mas a formiga entra, né? A barata, apesar dela passar em diversos lugares que a gente não acredita que ela passe, nem se compara com uma formiguinha, né? O acesso, né, que esse quarto ar que a gente acrescentou aqui, né, para a formiga ele é muito mais fácil. Então, assim, por mais que você feche tudo, é difícil você cercar essas formigas. E o problema vai ser maior quando elas acontecerem no hospital. No hospital. A formiga ela é pior no hospital do que na casa da gente, não é? Sim, é porque o ambiente é um ambiente contaminado. Né? Ela carrega muito uma quantidade, às vezes, de bactérias, e são bactérias, às vezes, mais resistentes.
né? Agora, a gente trabalhando em terapia intensiva, ou mesmo no hospital, a gente tem tomado todos os cuidados. Há sempre Mas que você já viu forma... formiga em cama de paciente? Você já viu? Não já? Isso ocorre, né? Isso é impossível de não ocorrer. Mas a gente toma esses cuidados. Então, logo a gente vê uma formiga, a gente faz uma comunicação, porque isso tem que fazer uma desinfecção, Interessante, né? aí. Porque tanta formiga... mosquito de forma nenhuma, né, por causa da larva, né? Muitos pacientes, por exemplo, em UTI, são pacientes que estão, às vezes, entubados, não pode falar e não pode estar defendendo contra a ação dos insetos. E muitas vezes você pode encontrar, ó, às vezes, um mosquito que pode transmitir essas larvas e com elas algumas outras doenças. E você falou que tem que tipo de praga que pode ocasionar a síndrome de Langarre, não é isso? Não, a síndrome de Guillain-Barré? A isso. síndrome de Guillain-Barré, não. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença infecciosa causada geralmente na maioria das vezes, por uma infecção viral. Né? Não tem nada a ver com praga? Não tem a ver com praga, não. Né? Existem algumas doenças que podem ser causadas por essas pragas, como eu já citei no início. Né? A gente tem aí a leptospirose, a gente tem a histoplasmose, e a gente não deve esquecer que agora também na época de verão, através do mosquito, a dengue. Né? A dengue não é uma praga, mas assim, se nós considerarmos o mosquito em si como uma praga, e ali no início teve aquela chamada que lá na África a incidência, por exemplo, de leishmaniose, que é transmitida através do pernilongo, que é o lutsomia, né? É muito frequente, ele é um causador da doença. Então, eles têm uma forma da gente combater isso, é combater o mosquito. Pois é, agora como é que o biólogo ensina para a gente combater esses mosquitos, meu Deus? Porque agora do pernilongo, tá nem época de pernilongo, né, gente? Começa. Aí você vê na rua vendendo aqueles negócios, sabe? Parece uma raquete de tênis. Você, afastadinho do pernilongo. É bom esses Esturrica. negócios? É uma saída interessante? Sempre que a gente fala relacionado ao mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, ou esse pernilongo comum, que é o Culex, que incomoda a gente de noite, né? Faz aquela zoeirinha ali no ouvido. Não, e morte também. Eu tô toda picada de pernilongo. Sim, com certeza. Então, assim, essas duas espécies, existem, assim, diversas coisas para controlar. Só que a gente sempre preza, por exemplo, o Aedes aegypti, o principal, por mais que desenvolva a melhor das tecnologias, é eliminar criadouro. Então, tá na nossa mão mesmo, é eliminar tudo aquilo, toda aquela coisa que vai estar mantendo água parada na sua casa. Tá. E esses dias eu estava lendo, isso tem mais tempo, né? Que o Aedes aegypti, ele adora a água limpa, né? Mas se não tiver a água limpa, tiver a sujinha, ele gosta da suja também, né? O Aedes aegypti é um mosquito completamente oportunista. Ele se adapta às condições que são encontradas. Ele tem o que acontece assim, preferência de horário, preferência de criadouros, tem preferência. Mas se você tirar essa preferência dele, não quer dizer que ele não vai conseguir se adaptar. Né? É igual ele normalmente um mosquito diurno. Ele vai te picar no início da manhã ali, até umas 9 horas, e no finalzinho da tarde. Né? Que ele precisa de temperatura alta, mas não tão alta. Então ele evita o pico da temperatura mais alta durante o dia. Só que vamos imaginar que essa fêmea desse mosquito não conseguiu fazer alimentação nesse período. Aí você chega de noite ali da academia, malhou, você senta lá para fazer um lanche e ele está ali escondidinho debaixo da mesa. Você põe a perna lá, a pessoa libera muito suor, né? O CO2, que é o que o mosquito usa para te identificar. Com certeza ele vai aproveitar essa oportunidade para fazer essa alimentação sanguínea. E ou seja, para a gente ficar ali, você falou, né? É só não deixar água, sujeira, é isso, né? Raquete, como você comentou, as outras coisas que surgem, principalmente em época de epidemia, não deixa de ser importante. Mas a gente não pode pensar, comprei uma raquete, fiz minha parte, agora claro tô que livre. não. E esses negócios que você coloca, que você compra em farmácia, que você coloca na tomada? Que você liga na tomada, né? Liga na tomada. Normalmente ali você vai comprar um inseticida, ou já vem um líquido, ou você tem uma pastilhazinha. Aí nem todo mundo pode com esses produtos. Às vezes É um inseticida. Entendi. É outra coisa que pode dar processo alérgico, principalmente em criança, né? Às vezes alterações respiratórias. Por causa daquele negocinho? Porque tem inseticida na E pastilha. normalmente se aplica no quarto, no local fechado, certo? E que ele fica circulando a noite toda. Agora, você falou que seu filho tem alergia de barata?
Pois é, né? Como é que descobriu isso? Eu falei, eu devo ter alergia de barata. Como diz, casa de pau... Não, casa de ferreiro, espeto de pau. Isso. Pois é, descobriu porque ele tinha muita rinite alérgica, tá? E um dos agentes causadores, né, dessa rinite justamente descobriu por teste alérgico que é a barata, né? Que era a barata. Né? Não que ele tivesse contato diretamente com barata, mas a barata era a liberação do alergeno da barata era um dos processos que levava ao quadro da rinite dele. Né? E justamente, né, porque as pragas em si, né, ela pode levar a várias doenças, né? Inclusive a barata, no caso, ele comentou da questão do lepra no passado, né, que era um veiculador, né, da hepatite, né? E também de várias alergias, né? A salmonelose, no caso da barata também, pode transmitir contaminação alimentar, né? A bactéria de salmonela. Ah, pois é, a salmonela tal da maionese, né? Isso, muito comum na maionese. E ela pode, porque ela sai andando ali no alimento, na isso verdade, que você come? é isso. Normalmente o próprio meio onde a barata está é um ambiente contaminado pela salmonela. E ela, ao chegar, por exemplo, numa carne, seja o que for, né, contaminando essa carne, isso aí pode multiplicar e levar a doença. Gente, bom você, né? Você falou que no sua casa não tem, porque ele não cozinha em casa. Agora, quem cozinha é difícil. Tem que tomar. Você falou assim, o que nós podemos fazer para diminuir a chance de encontrar barata na casa da gente, formiga na casa da gente, rato na casa da gente, a própria alimentação, o resto de alimentos, né, que estão lá, a pessoa não come, às vezes vai dormir, não limpa direito, deixa a cozinha fechada. Então isso tudo chama esses tipos de insetos. Hoje o controle de pragas, né, as empresas que adotam a metodologia chamada controle integrado de pragas, tá? Ela tem como objetivo muito mais preocupar, certo? Com a questão daqueles 4 As, que seria o manejo ambiental, certo? Que seria a limpeza do ambiente, melhor organização do ambiente, certo? As questões físicas, que seria justamente obstruir frestas, obstruir os pontos de entrada, certo? Você falou que na sua casa, os banheiros, tudo você coloca uma borracha em cima da... Exato, manter os ralos fechados, no caso, justamente porque em casa já tem aquele que fica fechado, morrendo de medo, porque barata vive no esgoto, né? Exatamente, então além de tratar aquela rede de esgoto, é manter aquele fechado para evitar, para impedir o acesso dela no ambiente. Gente. Então, mesmo porque hoje não existe nada que seja altamente tóxico para o controle de pragas. Então, a metodologia, ela visa o mínimo de produto químico no ambiente possível. Entendi. Tá? Então, uma empresa da área de alimentos, não um restaurante, ele tem que se valer justamente de tomar essas medidas, né, de evitar esses 4 As, né? Melhor organização de ambiente, menor resíduo, como o doutor falou. Você fala que, por exemplo, na mercadoria, em restaurantes, bares, supermercados, não encostar nada na parede, não encostar diretamente na parede, né? Não diretamente nada no chão. No chão. Outra coisa, gente, aprendi hoje, ração de cachorro, comida para passarinho, tudo fechado. Exatamente. Numa coisa com tampa e tudo, isso, hermética. E à noite não deixar disponível, porque é a hora que mais o inseto ou mesmo o roedor vai estar transitando também. Não deixar. Você falou, né? Dá comida ali na hora pro cachorro, pro gato, deixa ele se pro alimentar passarinho, e depois remove. guarda tudo. Não deixar. Exatamente. Eu deixo o dia inteiro. Ó, nós vamos fazer intervalo. Tem perguntas aqui, a Maria da Floresta, ela falou que na casa dela está parecendo muito cupim. Eles são grandes, parece uma formiga. Isso eu nunca vi. São meio amarelados, que eu devo fazer para exterminá-los no próximo bloco. Okay. Eles respondem para vocês, daqui a pouquinho a gente volta. Os contatos estão todos aí, entra lá no facebook.com/Brasil das Gerais, tá? Tchau.